E aí, gente, Araném Science aqui. Esse é o episódio 117 do Araném Science Podcast. E hoje eu vou falar sobre biologia, mas essencialmente um tema específico. Foi desenvolvido pelo Gregory Chaitin. Se chama metabiologia, né? E é um tema muito interessante, tem a ver com ciência da computação também. E a gente vê que, cara, tudo volta pra palestra de 1900 do David Hilbert, né? No final da palestra, os 23 problemas lá que ele sugere na época. E tudo na ciência está conectado com matemática aplicada. E essa é a verdade. Então, química, física, biologia, eh, linguística. Se você pegar, por exemplo, o Chomsky, por exemplo, você vê todos esses temas eles podem beber da matemática aplicada. Mesmo para, por exemplo, papirologia, você tem questões associadas à crítica textual que você pode usar algoritmos para tentar eh, ler um texto antigo com inteligência artificial para entender aqueles caracteres, quais são e tal. Então, algo que era um processo mais humano, né, de você interpretar um texto escrito milhares de anos atrás, em hebraico, em eh, árabe, em armênio, enfim. Tô citando, por exemplo, bíblias na minha cabeça, né? Bíblias preservadas ao longo de milhares de anos, e hoje a gente pode ter os manuscritos e analisar. Você pode usar a inteligência artificial hoje para isso. Então, todos esses temas, eles bebem na matemática aplicada. Matemática aplicada é aplicada praticamente para todas as áreas da ciência. E a matemática aplicada, ela bebe muito da matemática pura. Como a gente vai ver aqui hoje. Tem coisas que eu nunca pensei que haveria aplicação na verdade, né? Na realidade, e tem. Então a gente vai ver um pouco disso. Então, eu vou, como sempre, desenhar aqui algumas coisas. Então a gente vai falar um pouco sobre. Vou tentar ser o máximo rápido nessa aula aqui. Sobre metabiologia. Tem a ver essa palavra meta, né? Não tem nada a ver com o Facebook. Nem com metas. Pelo Dilma na vida. Cara, metabiologia tem a ver com os limites da biologia. Limites da biologia. Por sinal, quem criou esse termo foi o próprio Gregory Chaitin, que é esse cara na capa, né? Esse cara na capa tá aí por motivo. Lembra muito de metamatemática, né? O que é metamatemática? Não tem nada a ver com filosofia, tá? Parece que tem a ver com metafísica. Não tem nada a ver com metafísica, tá? Metamatemática tem a ver com os limites da matemática. Limites matemáticos. Qual que é a linguagem que é usada para isso? Normalmente lógica, né? Então você tem, por exemplo, é, o, o teorema de associado à prova que o 10º problema de Hilbert estava incorreto, por exemplo. Estava incorreto não, no caso não teria uma solução por um algoritmo, né? 10º problema de Hilbert. Foi resolvido pelo Yuri Matsevich. Que diz basicamente assim, dado uma classe de equações diferentinas, você tem que resolver elas com números inteiros, fazer um algoritmo para isso. Só que quando esse input cresce o suficiente, certo grau, essas equações diferentinas, você não consegue resolver com números inteiros, fazer um algoritmo para isso. Então é um problema que foi sugerido pelo David Hilbert em 1900, nessa palestra que eu citei, por exemplo, e não tem solução. Mas como assim? É um problema matemático, certo? Sim. Como assim um problema matemático? Não tem solução. Problema, por exemplo, Undecided Problem, em alemão, que é problema da decisão em português. Ou vou colocar em inglês como Decision Problem. Você quer saber quando um algoritmo ele para, o termo é halt. Quando um algoritmo ele para de funcionar. Nem tinha computação na época, tá? Tinha computador ainda no nível que a gente tem mais básico do Von Neumann, da arquitetura de Von Neumann. Mas esse problema não tem solução. Então, não é que não tem solução. Esses dois problemas, não é que ele não tem solução. Tem um que é chamado de níveis de Turing, né? Eu falei sobre isso em outra aula. É um tema um pouco mais avançado aqui, chamado de Turing Degrees. Tem solução para esses problemas, mas conforme o input aumenta, mais esse problema fica intratável, ou seja, não consegue mais resolver. Então você consegue fazer o problema da decisão, né? Fica um
programa que tá rodando o algoritmo, ele eventualmente prevê quando ele vai parar, quando o input é baixo. Mas quanto mais o input aumenta, mais esse problema ele fica intratável. Um problema agora que eu gosto de citar associado a. Eu acho que é o Gödel, né? Vamos citar Gödel. Qual é o teorema da incompletude de Gödel? Gödel Incompleteness Theorem. Opa, coloquei com M, mas é N. Incompleteness. O cara que era amigo do Einstein, por exemplo. Completeness. O teorema da incompletude de Gödel é dividido em duas partes, mas a essência é basicamente assim. Se você tem um sistema formal, então vamos supor, a gente vai chamar de F. Eu tenho um sistema formal, pode ser um sistema aritmético de piano, Gödel-Bernays. Você tem um sistema axiomático, axiomas que são básicos na matemática. Então, por exemplo, eu tenho A mais B é igual a B mais A. A vezes B é igual a B vezes A. Aí você vai adicionando mais regras. Zero é um número. É transitividade, reflexividade. Então, você vai pondo essas coisas que são leis tautológicas da matemática, óbvios. Se eu tenho um sistema formal F, sistema axiomático, tem as leis, pode ser ZFC, por exemplo, etc. Que é do Zermelo-Franck, né? Então eu tenho um sistema axiomático F e eu quero dizer que ele é consistente. Vamos supor que F é consistente. Eu vou pôr W para dizer que é um sistema consistente. Vamos supor que é. Então vamos supor que você pode provar que ele é consistente. Você pode fazer proposições nelas, nessa linguagem, né? Perdão, nesses axiomas. A linguagem que você vai usar é a linguagem comum que a gente tem do arábica, né? Então a gente vai ter 1 até N números naturais. Então eu posso aqui falar, tenho x e dentro dos números naturais, eu tenho x e dentro dos números inteiros. Eu tenho zi dentro dos números irracionais. Enfim, eu tenho vários objetos e eu posso representar nesse contexto. E o que eu quero fazer sobre essas proposições, sobre fórmulas atômicas, né? Que a gente chama na lógica de fórmulas atômicas. São fórmulas que têm proposições, como por exemplo, é, vamos supor que eu digo que P leva a Q. Se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Vamos supor. Só que se P é falso, também Q pode ser falso nessa proposição. Essa é uma proposição atômica. Uma proposição tautológica. Isso é óbvio. Dentro desse contexto, do que você quer, depende do contexto que você vai usar essa frase. O grande ponto é que tem N fórmulas possíveis. Tem um espaço probabilístico até, ou característico de fórmulas possíveis. Então você tem um conjunto de ah, N fórmulas possíveis dentro do contexto de N inputs possíveis. Certo? E vamos supor que você consegue, no geral, provar que isso é consistente. Ou seja, você pode. É, se no geral não tem contradições, aparentemente. Então, se o sistema é consistente, o que o teorema da completude vai dizer? Vamos supor que seja possível que você prove. Então, eu provo que é o caso, que F é consistente. Mesmo se. O teorema da completude diz assim: a prova é bem grande, por sinal, no artigo original dele em alemão. Mesmo se esse for o caso, esse sistema ele não é consistente, que eu vou chamar de negação de consistência. Por que esse sistema é inconsistente? Você pode fazer proposições contraditórias nesse sistema. A mais famosa é o paradoxo de Russell. Que você tem um X pode ser membro de um domínio e não membro ao mesmo tempo, e você não está errando na lógica do axioma, dos axiomas presentes na lógica de Russell. De Frege, na verdade, foi o exemplo inicial. Não exatamente no sistema axiomático do Russell, mas também nele, né? Então, X ele pode ser membro de um domínio, vamos chamar de D1, e não membro ao mesmo tempo. Essa aqui é a parte mais simples de entender. Por que você pode fazer isso? Pode gerar contradições? Obviamente, cara, uma coisa importante. Não é porque tu pode gerar contradições no sistema axiomático que você não consegue encontrar essas contradições, tá? As pessoas acham que tipo, isso faz a matemática ficar com problemas. Não, não, cara. Isso faz nós ficar com problemas. Significa que nós podemos ser enganados pelo formalismo
Porque nós somos ignorantes sobre uma proposição ser verdadeira ou não. Ser contraditória ou não. Se você consegue identificar, por exemplo, que o paradoxo de Russell existe, e daí? É a mesma coisa que eu falar, eu posso dizer na língua portuguesa, posso dizer que eu vi porcos voando em Santa Catarina. Essa é uma proposição, uma frase, né? Essa frase é verdadeira? Não. Eu tenho certeza que não foi o caso, né? Então, eu posso dizer com asas, eu posso dar detalhes, né? Pra fazer algo ser impossível. Não é porque você pode expressar algo de forma lógica, né? Eu não errei nada na linguagem. A frase, ela está correta do ponto de vista gramatical, a ordem, o formalismo da linguagem está correto. Por sinal, a linguagem tem propriedades matemáticas. Que até modelos de linguagem de IA usam para representar coisas. Então, palavras viram vetores, distância entre palavras e termos viram distâncias euclidianas e coisas do tipo. Então, tu consegue matematizar a linguística, a língua, né? Da forma que Deus a criou, né? Então, isso é um fato. Mas o grande ponto é que não é que o teorema da Capital de Gödel faz a matemática impossível. Ele fala que algumas coisas não são possíveis. Ele- Eu tô indo pra implicação, desculpa. Ele fala que mesmo tendo um sistema consistente, você vai poder conseguir fazer proposições erradas nele. Não significa que você não pode identificá-las, né? Você pode identificá-las, então não é um problema quando as pessoas pensam. Dito isso, tem a implicação, que agora vamos para a implicação. A implicação para o que é chamado de metabiologia e metamática é que significa que a matemática tem limites. Ou seja, eu não consigo resolver o problema da decisão. O chamado de. Acho que é Turing. Não, perdão. É Hilbert Grunlagen. Não, não lembro exatamente. Hilbert Program. O programa de Hilbert, ele era basicamente a ideia de que a gente teria um sistema axiomático que seria perfeito. Todos os problemas que a gente colocasse ali poderiam ser resolvidos. Começou com o problema da decisão, o Alan Turing provou que não era o caso. O- Obviamente o Gödel ficou muito feliz, né, com o resultado de Turing, né? Porque basicamente ele mudou tudo, né? O Wittgenstein também fala sobre essa questão um pouco com o próprio Turing, com o livro dele sobre as palestras dele, que eu falei também no canal, que eles discutem, né, sobre o tema de alunos, né, numa universidade lá na Inglaterra, se não me engano. O Wittgenstein é um cara importante pra lógica, que eu falei em outro vídeo. E ele questiona um pouco dessa questão, né? Eu não vou falar sobre teorema de Lowenheim-Schooling, coisa do tipo. Eu já falei em outras aulas, né? Eu não quero ficar me repetindo novamente. Mas o grande ponto é que, quando a gente fala sobre limites da matemática, a matemática estuda o que a matemática não pode realizar. E tudo é generalizado no teorema da completude de Gödel. Então tem coisas que não são possíveis e a gente consegue provar que coisas não são possíveis. O exemplo clássico, o 10º problema de Hilbert, que o William Matsevich provou. Tem outros caras que também provaram, assim, quase provaram antes dele, né? Como Julia Robson, Frege e outros. Até o teorema não é só o teorema de Matsevich, é vários autores que incorporam esse teorema, né? E dada uma classe de equações difantinas, você não consegue fazer um algoritmo para resolver. Mas o que é a métrica que você tem que entender? Tem coisas que não são computáveis. E vamos dar um exemplo. Tem uma coisa chamada teorema de Rosen. Por sinal, eu fiquei sabendo disso ontem. Metabiologia não, mas o teorema de Rosen eu fiquei sabendo ontem. Eu li os artigos do Rosen que eu vou deixar na descrição, por sinal, e vou falar um pouco dele. E o teorema de Rosen? Basicamente, ele diz. Eu creio que eu tenho aqui a citação. Talvez eu tenha. Vamos ver se eu deixei a citação pronta aqui pra mim. Ele diz que sistemas biológicos, eles são, abre aspas, fechados para a eficiência causal. Então eles são fechados. Aqui entra um pouco filosofia, mas na verdade é uma proposição matemática. Fechados para eficiência causal. Eu quando eu vi esse termo, eu interpretei errado já, mas depois eu lendo ele melhor, também vendo os outros autores explicando. Não é exatamente o que eu pensava, né? Não é eficiência do ponto de vista de eficiência computacional e tal. Então, vamos por partes. Sistemas biológicos são fechados por eficiência causal. Guarda isso. Agora nós vamos para uns preliminares, né? Então, preliminares são muito importantes, né? Todo homem deve saber disso.
Bom, o grande ponto aqui é que, primeiro, o DNA, isso aqui é um fato, tá? É um fato consumado. Da forma que Deus o criou, é uma máquina de Turing. Turing Machine. Reversível, por sinal, que é melhor. Primeiro, o que é uma máquina de Turing? Então vamos supor que eu tenho aqui uns blocos. Eu vou colocar números aqui, né? Binários. E eu tenho uma coisa chamada head, que vai ser onde está a leitura desse bloco temporalmente. Chamada de head. Eu posso ter N heads, eu posso ter N parâmetros, vamos chamar isso daqui de parâmetros P. Então eu posso ter N zeros e uns. O seu input, né, na prática, eu vou chamar de parâmetro. Então vamos supor que isso aqui vai se movendo, né? Então eu vou lendo da esquerda para a direita. Então ela só lê da esquerda para a direita. Uma máquina de Turing universal, no padrão clássico, ela não pode fazer computações reversas. Porque é um sistema reversível do ponto de vista termodinâmico. Então você não consegue fazer computação reversível. Ou seja, você não consegue ir para trás e para frente nesse algoritmo. Você lê os zeros e uns da esquerda para a direita somente. Seu computador, seu videogame que usa Linux, seu PS4, PS5, enfim. Cara, o seu GameCube, o seu Nintendo 64, todos eles são sistemas computacionais, que eles têm alguma forma de computação, irreversíveis. Eles vão da esquerda para a direita. Obviamente, isso não é eficiente, tá? O Charles Bennett, ele provou, por exemplo, que o RNA, ele faz computação reversível. Não provou, né? Ele citou um artigo que tem a ver com isso e provou que existe computação reversível através disso. Então, por exemplo, o RNA, ele tem propriedades de computação reversível. Isso é bom. Então, na forma que Deus criou o corpo humano, ele é mais eficiente. Na verdade, todo o nosso corpo humano, ele é termodinamicamente reversível. Os sistemas biológicos, eles são reversíveis, né? Que aumenta nossa eficiência computacional do ponto de vista termodinâmico. Outra coisa, quando a gente fala sobre DNA, a gente tá falando sobre propriedades de código. Quais são os códigos básicos da vida, da forma que Deus a criou. Adenina, citosina, timina e guanina. Na parte do RNA você tem a uracila. Exatamente qual que é. Troca, mas eu não lembro exatamente. Mas você tem a uracila também. Mas enfim. Essa é a base do computacional dos seres vivos. Então eu vou colocar adenina, citosina, timina e guanina. No RNA você tem a uracila. Esses blocos, eles formam aminoácidos, que são 20, né? 20 aminoácidos, que também são. A gente representa por letras, né? Mas eu não vou colocar todas aqui. Tem estruturas químicas, né? Tudo aqui, nucleotídeos aqui são aminoácidos. Então, você tem glicina, você tem asparagina, enfim. E esses aminoácidos, eles formam proteínas e enzimas. Elas vão ter funções catalíticas importantes para a sobrevivência de um organismo, certo? Você vai ter processos metabólicos depois disso. E cada ser vivo, da forma que a sua embriologia funciona, da transmissão de seres vivos de genética, né? Você tem limites da expressão genética desses seres vivos. Então, o código que é passado de ser vivo para ser vivo, quando eles copulam, ele tem uma expressão limitada. Por razões óbvias, né? Obviamente, se você pegar a seleção natural, o emprega que o ambiente pode mutar esses organismos. Então você tem uma noção de que o ambiente, o estresse do ambiente é extremamente importante para a seleção natural. Então, o ambiente, ele afeta a gênese. O que é contrário ao dogma central da biologia. Por sinal, se você ainda acredita no dogma central da biologia na versão original, você é maluco. Eu li artigos recentes, e acredito que não defendeu o dogma central da biologia de uma maneira mais doidinha. Tem um cara chamado Shapiro, vou deixar na descrição um artigo dele, e ele tenta demonstrar, ele é evolucionista, né?
Eu pessoalmente não sou, mas caso eu tô citando quem é, ele tenta mostrar que na verdade não é bem assim. Tu não pode considerar o dogma central como é, válido pelos achados nesse tema atuais. E também tem o Noble, né? Que é um cara também. Acho que David Noble, que é um cara sobre. Não sei o termo em português. Então, ele manja sobre medicina associada a cardiovascular. É um médico, né? É um médico pesquisador também. Então, o cara era, tipo, tryhard, acho que de Oxford, se não me engano, enfim. Ele manja pra caramba desse tema. E também ele tem essa ideia, né? Que não tem como você acreditar, por exemplo, da teoria do self-xigene do Dawkins, por exemplo. É totalmente absurda para as noções atuais. Mas a questão é que o DNA, ele é uma máquina de Turing. Quem provou isso principalmente foi o Edelman, né? Num paper nos anos 90. Acho que eu errei o nome dele. Deve ser. Alguma coisa deve repetir ali. Não sei se é o L. Mas ele mostrou que o DNA é uma máquina de Turing. Isso é óbvio, né? Ele é um sistema computacional. O código são essas bases de nucleotídeos. Tem todo um sistema de é, tradução, transcrição. A forma que o RNA transportador e RNA mensageiro funcionam. Todas essas coisas englobam em um sistema muito complexo. Mas que é um sistema computacional. É biológico? Sim, mas ele é computacional. Ele pode ser considerado como algoritmo. Pode entender como esse algoritmo funciona e como ele expressa em certos momentos. Óbvio que você tem questões, por exemplo, quando uma pessoa tem as elevações de glucocorticoides causadas pelo estresse no ambiente, é uma questão psicológica, que é subjetiva. Mas essa questão subjetiva, ela afeta questões que são objetivas, né? No caso, são questões hormonais, são questões físico-químicas, são medíveis, são mensuráveis, a gente pode entender. Então, não é. O problema difícil da consciência de David Chalmers não tem solução, mas tem uma características que no fim são representadas por química. Não é que o ser humano é só química, mas que pode estudar o cérebro humano através do que acontece quimicamente. Embora isso não seja o suficiente para entender o cérebro humano. Do ponto de vista teológico, você vai dizer que o ser humano é corpo, alma e espírito. Do ponto de vista cético, você vai dizer que o ser humano é só corpo, é, só propriedades físico-químicas. E é isso que o Francis Crick, por exemplo. Não, é Francis e Crick, né? É o Francis Crick e Christopher Koch, por exemplo, tem um artigo dele específico falando sobre isso, né? Mas enfim, é um fato que hoje em dia a gente vê que o ambiente altera a gene. Tem várias questões. Cara, o próprio DNA, ele não define a expressão de todas as coisas no corpo humano, das proteínas e enzimas. O próprio RNA também não define. Vão ter questões que estão fora dos dois. Definem como a expressão genética vai ocorrer e quando. Que são questões químicas, tá? Questões físico-químicas, mas que não são exatamente, nem sempre o DNA define isso. Quem tá dizendo isso não sou eu, é o Shapiro. Tá na descrição um artigo dele sobre isso. Então, a gente vai pra uma coisa que é uma versão diferente da versão tradicional da teoria da evolução, por exemplo. Então, o que tem a ver com máquina de Turing, né? O que eu quero dizer é que é, é provado, é óbvio, né? Que o DNA é uma máquina de Turing. Só que ela é reversível, ela pode ir de trás para frente. Isso gera mais eficiência computacional. Eu vi um exemplo de um autor que fala, tipo assim, é, precisaria da força de uma hidrelétrica para fazer um sistema computacional com a capacidade do cérebro humano. Acho que é 10, não sei quantos mil megawatts. 10.000 megawatts, uma coisa assim. É uma coisa, é um número grande. E o corpo humano só precisa de 10 watts para funcionar. Então, é, mostra um pouco da capacidade de ser eficiente do corpo humano do ponto de vista termodinâmico, das células de funcionarem, né? Enfim, luz é muito importante. Então, mas o que significa isso? Que o teorema de Rosen, porque, por exemplo, se a gente está dizendo que o DNA é uma máquina de Turing, Turing é computável, certo? DNA não, os seres vivos, né? Então eu posso fazer uma versão robótica ou virtual de um rato e ser a mesma coisa.
O teorema de Rosen, ele diz que não é exatamente assim. Quando ele diz que os seres vivos são fechados para a eficiência causal, quer dizer que eles não são computáveis. E entra numa coisa de Roger Penrose um pouco, um livro dele chamado The Emperor's New Mind, etc. Mas, vamos lá. Primeiro que isso aqui tem a ver com Aristóteles. Então, Aristóteles, ele tem bastante um artigo daqui. A causa material. Foi pra filosofia, porque o próprio autor usa filosofia, né? Material. Então, vamos supor que madeira seja a causa material nesse contexto. Aqui você pode aplicar pra muita coisa. Então, causa material é madeira. A causa formal, vamos supor, seja o design da madeira. O cara desenhou ali a madeira e tal. Você precisa de informação ativa. Isso aqui infere informação ativa. E aí vai um pouco pra ciência da computação também. Para criar uma cadeira, você precisa de informação ativa. Muito importante, tá? Essa parte. Ok. E você tem também que é chamado de causa eficiente. Eu já vou dizer qual é a causa eficiente. E você tem causa final. Eu lembro de um autor que falava que o Kant, né? Ele dizia que tudo é causa final no fim, né? Pode ter intenção nas coisas, enfim. Mas... A cadeira, por exemplo. Então você tem a madeira, que é a causa material da cadeira. Ah, mas é um PDF. Cara, não importa. Não importa o que é madeira, qual tipo, qual espécie. Cadeira. Pode ser de ferro, enfim. A causa material vai ser ferro, enfim, não importa. A questão é, a cadeira tem um design, certo? Você tem como ter o design através de informação exógena? Perdão, desculpa. Endógena primeiro. Aqui um exemplo. Através de informação endógena. O que é endógena? É que ela vem de si mesma. Na visão do próprio Rosen, qualquer evolucionista tem que acreditar nisso. Esses sistemas biológicos, eles são auto-organizativos, né? Não sei se é o seu termo melhor para como traduzir. Ele usa o termo self-organizing. E autopoéticos, sistemas autopoéticos que fazem a si mesmos. Então, nesse sistema de informação endógena, eles são. Não sei se é assim em português, tá? Eu tô traduzindo em autopoético. E eles são se auto-organizam. Mas isso aqui já é o suficiente. Então, por si mesmos, eles, ahn, nesse contexto evolutivo, mutam. E o que faz isso é a seleção natural. Então, a seleção natural, ela vira um algoritmo, tá? Ela necessariamente é um algoritmo. Que busca melhorar esses organismos. No contexto da teoria, ela é um conceito que não é um ser. Não pode ser um ser. Não pode haver um ser aqui. Ela tem que vir de um processo naturalista. Ok? Você tem questões como seleção ambiental, enfim, não importa. Tudo se engloba nisso. Eu vou desconsiderar a finite tuning associado à cosmologia e geologia. Vamos pegar a parte biológica. Então, você tem seleção natural, ela precisa, por exemplo, começar. Então, por exemplo, vamos supor que aqui representa um algoritmo probabilístico, 1000 é uma função de probabilidade, é um índice. Vamos supor que aqui vamos supor que você tem todas as características das melhores teorias de seleção natural que existem. Vamos supor que aqui é o sistema inicial da seleção natural. Esse sistema, ele tem que mudar. Ou seja, você tem que ter um sistema de seleção natural inicial. Por quê? Porque ele não pode ser o mais eficiente possível no começo. Impossível. Então, seria um ser. Opa, vou colocar até N. Então você tem N mudanças na seleção natural. A seleção natural ela tem que ser um algoritmo. Se alguém discordar, nós estamos num problema. Porque normalmente, biólogos nesse sentido, eles vão dizer que esse argumento é reducionista. Não tem muito usado nesse contexto. Por que o argumento é reducionista?
Por exemplo, eles usam isso contra o Dawkins, que ele reduz tudo ao gene. Então o gene faz isso. É óbvio que o gene não pensa, cara. O gene não pensa. Como que ele vai ser selfish? Como que ele vai ser egoísta pra buscar maximizar sua homeostase se ele não pensa? Porque o problema da teoria do Dawkins é que ela chega num retrocesso que você não consegue entender como essa mente, entre aspas, surgiu, né? Como a mente surgiu. Por exemplo, dentro da teoria de Dawkins, você normalmente assume processos randômicos. Na teoria do Nobel e do próprio Shapiro e outros autores mais recentes, você vê que não, cara. Tu tem que ter processos não randômicos. E isso entra na metabiologia do Chaitin. Vamos supor que você assume que a seleção natural ela é randômica. Basicamente não tem como ela funcionar, cara. Você tem uma coisa chamada inflação combinatória, que é uma questão que criacionistas usam bastante. No caso, eu também. Inflação combinatória. Esse é um problema da, do número possível de ligações covalentes que chegam a tipo, muitas vezes mais o número de partículas do universo, das combinações, permutações de ligações não covalentes, também no caso, entre moléculas, entre aminoácidos, entre proteínas, no contexto de proteomas, que vão a números estratosféricos. No artigo que eu tô fazendo ainda, pra postar a versão atualizada no site, né, da revista Solifugae, a revista acadêmica aqui do Arena Science. Tem que expor é realmente difícil. Como evolucionistas tratam disso, né? Eles tratam, não, a seleção natural, ela cria um fine tuning, ela melhora esse sistema. Ela busca o melhor algoritmo possível para gerar essas questões. Alguém pode usar como analogia o próprio comportamento da física, né, que é chamado de princípio da minimação. Por exemplo, a luz percorre o melhor caminho possível. Questões que, por exemplo, obviamente, a criacionista pode usar de forma pra puxar pro seu lado a sardinha, né? Mas que normalmente é visto que o Panetone ele nasceu de uma forma natural, sem informação ativa. Eu gosto desse termo informação ativa, ele é muito importante. Então, só que de uma forma endógena, né? Então, como surgiu a seleção natural? Como que ela emergiu? Como que o algoritmo dela funciona? Sem superficialidade, porque uma coisa é você inferir como talvez funcione. Sei lá, como o aprendizado no cérebro funciona, ninguém sabe, do ponto de vista algorítmico. A gente tem representações que podem tentar fazer isso, mas não, a gente não sabe. Pergunta pro Geoffrey Hinton se backpropagation acontece no cérebro, é verdade que não. Ou versões mais recentes. O grande ponto é que a seleção natural tem que ser um algoritmo. A questão é, quem é a causa eficiente? Por exemplo, você tem aqui a causa material. Aqui. A causa material, ela poderia já existir, vamos supor. Mas, quem que, quem que causou a causa final? Quem que deu o telos das coisas? Essa é a nossa questão aqui. Telos é a finalidade de algo. É a teleologia. Ou teleonomia também. Tudo telos, o estudo das, do porquê aquela coisa existe. Qual é a função? Por exemplo, vi, cara, barata você pensa que é uma coisa inútil, né? Sabia que barata, uma fazenda, fixa nitrogênio na planta? É extremamente importante para elas desenvolverem, né? Nitrogênio foi muito usado somente no século passado, os avanços da agricultura no próprio Brasil. E a barata já fazia isso há milhares de anos, cara. Aí você fala, cara, uma barata sabia fixar nitrogênio, já estava ajudando os fazendeiros antes que a gente quer pensar que elas faziam isso. Então, como essa teleologia surgiu? Então, a questão é como essas noções surgiram, né? Chamado de emergency. Tanto na física quanto na biologia, né? E tem um livro recente que o Nubble e o Shapiro participam, por exemplo, que tenta falar sobre isso, né? Sobre essa questão de teleonomia nos seres vivos, né? A questão de como surgiu esse telos. Porque a questão é, proteínas, elas têm funções. Quem decidiu essas funções?
de forma até de prever até o que seria melhor para esses organismos no dado momento. Então vira algo complexo, cara. Vira algo realmente complexo. Porque você vira uma questão de antividência, né? A seleção natural ela tem que ser tão eficiente computacionalmente, ela tem que prover problemas futuros. Tem livros que tentam tratar disso do próprio Rosen, por sinal. Então o Rosen ele era evolucionista. Mas o Rosen, ele vai dizer que vai ter uma interpretação diferente sobre isso. Né? Mas, bom, quem que é a causa eficiente dessa cadeia? É uma questão só filosófica também, né? Mas tem tudo a ver com o tema. Com as premissas que os algoritmos vão usar posteriormente. As questões matemáticas aqui. A gente pode dizer que alguém, né? Alguém foi alguém. Pode inferir que foi alguém. Pode ser um carpinteiro, pode ser qualquer pessoa. Foi alguém. Ou seja, a gente diz. Ó, foi uma forma de informação ativa. Então, se fosse endógena, então ela surgiria com o seu próprio design de forma espontânea. Que é esquisito. Como assim? Tu achou algo algo. A gente tá falando de uma formação rochosa, tá falando sobre um objeto que obviamente tem configurações que não surgem de forma espontânea. Então você tem coisas, no ponto de vista da teoria da informação, que necessitam de informação ativa, não endógena. Tem computações endógenas e exógenas, enfim, tem algoritmos nesse contexto. Mas a questão é, você consegue lidar com a inflação combinatória? Com o problema dos níveis assim, não pode ser randômico. Tipo, o evolucionista que acredita nisso hoje é maluco. Não tem como. Literalmente, computacionalmente, você não vai resolver esse problema mais. Mesmo com 4 bilhões de anos. Então, para isso, você precisa de processos não randômicos. Até porque processos físico-químicos na célula, etc., não são randômicos. Eles têm coisa chamada templates, né? Eu falo um pouco disso no artigo. Eu tô mudando, tá? O artigo já ficou muito maior recentemente, né? Tá publicado no site, uma versão inicial. Mas não são processos randômicos. É uma coisa que o Shapiro e o Noble falam bastante, e eles são, por sinal, evolucionistas. Né? Então, esse é o ponto, né? E aí, o autor, Rosen, ele vai entrar em uma questão mais matemática sobre isso. Mas em relação à metabiologia, por exemplo. A metabiologia, ela tenta, como eu disse, falar sobre os limites da biologia, certo? Então, qual que são esses limites, né? Vamos primeiro pro Chaitin, né? Então, o Chaitin, ele vai, em alguns artigos falar sobre isso. Você vai ter uma coisa chamada batch numbers. Mas eu não vou entrar aqui com detalhes, tá? Então, você pode pensar, vamos supor que eu tenho xi dentro dos números naturais, certo? Então, eu tenho os números naturais, né? Ele vai de 0 até 1, 2, até n. Só que você concorda que eles vão até o infinito, certo? O batch number é o maior número possível que eu posso conseguir nesse contexto. E faz uma sequência disso. Então, vamos supor que eu tenho aqui 0. E vamos supor que esse espaço de x1 é um espaço de números naturais, certo? Tá dentro de números naturais. Aqui agora é uma função de distância, né? E vamos supor que eu tenho aqui é um infinito. Infinito entre aspas, né? Na verdade, não. Vamos supor que aqui seja infinito. E aqui seja. Acho que nem é bom por x porque não confunde, né? Vou colocar aqui C1, C2, até Cn. Obviamente, C1 é menor que C2 e C2 é menor que Cn. O espaço de sequências, né? No caso de Cn, ele é maior porque ele envolve N espaços aqui. Mas aqui são. Você vai ter, por exemplo, C1, C2, C3, ad infinito, tá? Então são espaços que não precisa ser métricas perfeitas ali, mas aqui são números naturais, ok? De 0, 1, 2, 3 até infinito e além. O batch number é o maior número que você pode conseguir dado funções computáveis. Obviamente, por exemplo, não consegue no computador plotar literalmente todos os números primos. Você não consegue provar que existe
números, números primos infinitos num computador. Não tem como. Você não consegue computar números infinitos. É impossível. Teria que ter um tempo infinito pra computar seleção infinita. Então a prova abstrata que a gente tem que ter. É uma questão a priori, por sinal, matemática. Não a posteriori. Então vamos supor que aqui seja entre C2 e Cn, onde o meu batch number está. Então eu tenho aqui meu primeiro batch number. Vou chamar de B1. Ele vai dizer que você vai usar números extremamente grandes para representar informação nesse contexto biológico. O que a gente quer entender é uma coisa muito simples. Isso aqui é uma coisa simples, tá? Não vou entrar na parte mais avançada disso. O que ele quer entender na prática é tipo assim. Vamos supor que a gente tem um sistema computacional. Vamos supor que eu tenho um espaço de funções computáveis. Que eu vou chamar de π. Π de g. G tem um monte de funções. Vou colocar aqui também o input, né? Então, N inputs. Esses inputs são binary numbers. Na prática, eu quero computar. Esse φ de g, eu vou colocar um S também para fazer um índice melhor. Esse índice G é de algoritmos, né? Melhora esse sistema. Isso é o que eu quero resolver, né? Do ponto de vista de aminoácidos, proteínas, para melhorar elas do ponto de vista promíscuo também. Tem uma coisa chamada teoria promíscua, ou hipótese, promiscuous hypothesis, proteínas e enzimas, da forma que elas surgiram, né? Da forma que elas conseguem criar ligações de forma não, espontânea, mais ou menos espontânea, em diversos contextos. Mas vamos supor que eu tenho essa função. O ponto é, no contexto biológico, essa função, vamos supor que eu vou chamar ela assim. Eu vou colocar um índice, ela vai de 1 até n. Essa função que caracteriza a seleção natural, ela é computável? Em Turing Degrees, a gente usa o termo mais ou menos assim. Quando essa cestinha tá pra cima, quer dizer que o nível de Turing pra ela é computável. Então, as classes computacionais que elas estão são classes computáveis, por exemplo. A gente pode chamar de P, NP, NP-hard. NP-hard são problemas que você não... computacionais, que você não sabe se tem uma solução rápida. Problemas NP-complete, né? São problemas que você sabe que tem uma solução rápida, mas você não sabe qual é, né? E problemas P são problemas computacionais, problemas computacionais, né? Com algoritmos que você consegue resolver de forma rápida. A questão é, a seleção natural, ela está em qual classe? Normalmente é dita como NP-hard, tá? No momento, a gente não existe um algoritmo que consegue mostrar isso de forma eficiente. Então, um evolucionista, no geral, ele acreditaria que seria NP-hard. O Rosen acreditaria que não é computável. Então, ele nem falaria que é NP-hard. Quer dizer, tá querendo simular seres vivos? Isso não é computável. Então, ele vai dizer contra a tese de Church que você tem algoritmos eficientes. Na biologia, por exemplo. Então, quando o Rosen está falando organismos são fechados para eficiência causal, quer dizer, eles não são computáveis para uma máquina de Turing. No sentido simulação, tá? Não do ponto de vista que o DNA não é um sistema computacional, não é isso. Eles não são simuláveis, né, de forma correta. São simulações de organismos, até evolucionistas, têm problemas. Então, essa é a primeira proposição, né? Que você tem níveis de Turing aqui, são níveis computáveis. Eu poderia estar dentro da classe XP também. Enfim. Qualquer outra proposição, vamos supor. Dada a seleção natural e uma sequência de algoritmos, N, isso aqui não é computável. Então isso significaria que quanto mais o input cresce, esse algoritmo ele é intratável. É que nem o 10º problema de Hilbert, que nem o problema da decisão, problema de demanda, por exemplo, futura na economia.
são problemas intratáveis. Quanto mais o input cresce, mais esse problema fica impossível de resolver. Não é que tu não consegue calcular equações difantinas com números inteiros. Tu consegue na mão, no papel. Mas a questão tu não consegue ter um algoritmo para resolver isso ad infinito conforme o input cresce. Na mão também não, né, obviamente. Então tem coisas que não são, podem ser feitas, realizáveis pela matemática em si, que são impossíveis. Mas que tecnicamente elas não deveriam ser talvez impossíveis, mas elas são impossíveis. Limite do raciocínio humano mesmo. Então, eu que um ser infinito poderia resolver esses problemas. Mas nós não. Então, qual que é o ponto? É, vamos supor que esse seja o caso, né? Eu não tô dizendo que esse é o caso. Vamos supor que esse fosse o caso. Vamos supor que eu tô ignorando o teorema de Rosen. Se o teorema de Rosen estiver certo, isso daqui é inútil, né? Vamos supor que isso daqui é útil. E, na verdade, sistemas biológicos são computáveis, sim. Não são fechados para eficiência causal, como o Rosen diz. Então, basicamente, pode haver uma possibilidade que a seleção natural ela não está nessas classes computacionais aqui. Ou seja, ela não é computável. Não é computável porque ela é um problema intratável. É um problema como o 10º problema de Hilbert. Conforme o input aumenta, isso fica impossível. Então, para sistemas menos complexos, talvez, mas consegue gerar coisas de forma espontânea. Depois, mesmo sem números randômicos, né, tá? Nem, mesmo com questões de fine tuning da própria seleção natural. A questão é, o algoritmo necessário para fazer isso é impossível por processos naturalistas. Resumindo, por informação endógena envolvendo a seleção natural, os algoritmos sugeridos para a seleção natural, que não há um consenso sobre isso, não há um algoritmo realmente correto sobre isso. Os algoritmos que tem são superficiais, equação de Fischer, enfim, são, no geral, mais superficiais. Basicamente, tem um problema da inflação combinatória que tu não consegue resolver. Quanto mais esse problema cresce, as ligações que você tem que resolver ao longo do tempo, e prever essas ligações posteriores, como o organismo tem que funcionar. É que normalmente a seleção natural, ela vê o organismo num ambiente de estresse. Tem testes experimentais sobre isso. A questão é, esse ambiente de estresse que faz os organismos mutarem fisicamente, o que é óbvio que existe. Eles criam novos organismos. Então você não, você tem na verdade, uma upper bound, né? Upper bound é um limite. Você tem uma upper bound pra isso ou você não tem? Você tem uma upper bound, o nível de promiscuidade que uma enzima pode ter é finito. E o nível de um sistema biológico, sei lá, peixes, por exemplo, podem ter de expressão de, e gerar mutações que podem mudar eles, é finito. Se for finito, temos um problema aqui para seleção natural. E a questão é, vamos supor que não seja finito. Esse upper bound, algorítmico, né? Basicamente, você tem que a questão se é computável a seleção em si, da forma que é vista, né? De seres extremamente pequenos, né? Desde, se você acreditar na hipótese do RNA, desde RNA até seres humanos, mamutes, elefantes, girafas, seres mais complexos. Então a questão é, da onde a informação veio? E você tem a causa material, que é a sequência de nucleotídeos. E todas as questões físicas, químicas do universo que surgiram também nessa teoria de forma espontânea. Por milagre, de forma naturalista. Mas a questão é, só informação endógena? Isso é muito complexo de resolver, cara. E a teoria da metabiologia do Chaitin, ela tenta resolver isso. Do ponto de vista positivo, evolucionista, claro. Chaitin é evolucionista. Como ele tenta resolver isso? Vamos supor. Então, vamos tentar mostrar aqui rapidamente para terminar já. Vamos supor que eu tenho um sistema computacional de seleção natural que usa números randômicos. Então, vamos supor que meu algoritmo aqui de seleção natural, ele usa mutações randômicas.
Aí o Chaitin fala, cara, isso aqui com certeza é besteira, é inútil, porque algoritmicamente, mesmo no tempo total do universo, isso daqui não teria formado vida. Qual que é o outro ponto que o Chaitin coloca? Vamos supor, teoricamente, que no caso é informação endógena, tá? Isso aqui um polo impossível. Agora vamos pegar um polo, outro polo, né? Vamos supor que eu tenha um sistema, perdão, um sistema de informação ativa, e você tem um agente, um ser, então, informação ativa, certo? E são termos que são usados na literatura, por sinal. Então, entre esses dois, você tem um âmbito, né? Em que, nos extremos, a gente tem mutações randômicas, que é impossível. Quem acredita nisso é evolucionista é maluco, porque é impossível. Do ponto de vista algorítmico. Normalmente a pessoa que vai falar isso, que é randômico, ele tá no mundo da biologia sem matemática, né? Então quando você agrupa questões matemáticas associadas à biologia, você tem que aceitar que mutação randômica leva a problemas de inflação combinatória, isso é impossível. Então qual que eles vão sugerir? O próprio chat. Você tem computações que poderiam ser geradas por um sistema, eu vou chamar também de Phi, e ele admitiria. Eu tirei meu desenho. Que ele admitiria basicamente uma função de fine tuning. Então você tem um fine tuning algoritmo, um princípio da minimação. Então você tem esse phi, que é esse conjunto de algoritmos que representa a seleção natural. Ele teria uma optimização algorítmica, certo? E essa optimização algorítmica geraria uma eficiência computacional em relação a mutações futuras. Pode colocar aí a hipótese promíscua das proteínas, relações prebióticas de como surgiu a vida, etc. Todas essas teorias são muito mal feitas no momento, por sinal, mas não vem ao caso se está correto ou não. Então a questão é. A questão é, vamos supor que seja através de algoritmos de optimização. Obviamente a seleção natural ela tem que mudar, tá? Ela não pode ser perfeita desde o início. E se alguém assumir isso, tu tá assumindo que ela é um ser divino. Ela simplesmente tem anti-evidência desde o início. Ela tem que melhorar ao longo do tempo. Se com 20 aminoácidos ou menos, sei lá. Depende da teoria das pessoas. A questão é, essa optimização é possível? É isso que a metabiologia quer responder. Ela quer falar sobre níveis de Turing, Turing jumps, associados à complexidade computacional de gerar esse algoritmo. Esse algoritmo que resolve quais bases de nucleotídeos tem que se fincar e tal, para gerar novos organismos e tal, dando uma dada população. Isso é possível algoritmicamente, desde num bottom-up approach. Normalmente as pessoas têm uma visão, elas começam do extrato fóssil para RNA. E não pode ser assim. Tem que começar de baixo para cima. E se você pega de cima para baixo, pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Então, normalmente, os evolucionistas mais é, interessantes, no caso, eles pegam um bottom-up approach, só que eles tentam explicar esse bottom-up. Então, o próprio Chaitin, que é um evolucionista, ele tenta mostrar isso. Então, a questão é, esse algoritmo é possível? A metabiologia deu essa resposta? Não. Então, no momento, a gente não tem esse algoritmo possível. Mas, porém, também, ninguém provou que ele é impossível. Tá? Então, ponto. Para os evolucionistas, no caso. Se alguém provar, e aí você vai ver várias questões, que eu não vou entrar aqui porque senão vai demorar muito, talvez. Pode entrar, por exemplo, para teoria das categorias, que o Rosen entra. Relational Biology, entra também nisso. Biologia relacional.
System Biology, tentar entender de forma quantitativa como sistemas biológicos, quais são as propriedades básicas daí, macroscópicas do mesmo, né? Normalmente com muita ômica, né? Proteômica, genômica, transcriptômica, vários métodos nesse sentido. Então, você quer entender como essas coisas ocorrem, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma homotopia, eu tenho uma função A para B e uma função F no meio. Tem aqui φ. Eu dei um salto aqui, tá? Mas eu vou explicar. A minha Z. É um F complexo conjugado do F. Isso daqui tem a ver com teoria das categorias também. Topologia e tal. Então eu tenho duas funções aqui. Eu tenho uma função objetiva φ e psi. E a ideia que você quer representar é basicamente como você pode representar a relação entre os organismos, né? Em Relational Biology, do ponto de vista biológico, né? Em si. Não é uma questão social, apenas como alguém pode dizer. Então a questão é, dado um set de números inteiros, como é que eu posso fazer funções para gerar grafos que representam questões epigenéticas, por exemplo, de seres vivos, na árvore genética de seres vivos, as relações entre eles, e disso tentar criar uma teoria de seleção natural que entende isso do ponto de vista matemático, né? Então, uma teoria de grafos aplicada para genômica, para epigenômica, para relações entre organismos do ponto de vista genético, então, uma relação de informação. Então, tem a aplicação de teoria das categorias para química, por exemplo, e para a própria biologia. Tem relational biology. Tem teoria dos grupos também que entra aqui. Então, você tem várias áreas da matemática pura que entram nessa questão, né? De funções, que obviamente tem funções que são associadas a processos biológicos, químicos, físicos, que você quer fazer funções de transição, por exemplo, transições de organismo para outro, né? Peixe para ave, sei lá, qual que é a ordem aí. E tu quer fazer essa relação. Só que a questão é possível fazer. Tudo isso gera a questão. É possível esse algoritmo existir? É isso que a metabiologia quer resolver. Ela quer entender se esse algoritmo ele é possível, né? Então, no caso, deixa eu apagar aqui. Vai ter aqui. Essa função φ, ela vai ser uma função objetiva de mapeamento de Z até A. E no fim vai ser um gráfico entre relações de seres vivos, tá? Psi vai ser um mapa de B até Z. E aí você vai ter outras relações também, por exemplo, entre só usando φ, só usando psi. Mas enfim, você tem funções que representam mapeamentos entre seres vivos. Um mapeamento que pode ter relações epigenéticas, né? Não é exatamente o termo que ele usa. Tem versões mais modernas disso, né? Aplicação da teoria das categorias. Por exemplo, eu nem cito o lema de Oneda. Então, essa versão do Rosen, né? Você tem um pouco mais diferente, né? A gente tenta representar como funcionaria. Por exemplo, tem um teorema que ele fala, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma teoria abstrata. A está ligada a uma categoria S. E objetos consistem de todos os sets de mapeamento que vão afetar sets de muitos para um. Então você tem um que é chamado por Rosen, também por outra autor que eu vou deixar na descrição, de homomorfismos na biologia e também é chamado de isomorfismo de muitos para um. Em vez de ser um isomorfismo que preserva translações de um para um, de muitos para um. Para fazer essa questão biológica, né? Genética, de relações entre muitos seres vivos para um ancestral comum e você fazer relações entre eles. E agora usando grafos representados na teoria das categorias. Você tem a teoria dos grafos, tem teoria das categorias, tem teoria da informação, tudo na biologia. E dois polos. Um polo tentando dizer que esse algoritmo é possível e outro tentando dizer que é impossível. O criacionista, né? Que precisa de informação ativa. Não é uma questão filosófica, é uma questão matemática, é uma questão computacional. E a solução para isso, se esse algoritmo é possível ou não, ela vem de proposições
de lógica proposicional e de matemática aplicada, né? Especialmente metamatemática. Então a questão é, resumo da ópera. O algoritmo de que gera a seleção natural, ele é possível? É isso que a metabiologia quer responder. Ela não respondeu ainda. O Chaitanya até escreveu um livro sobre o tema, eu só li os artigos dele sobre isso. Mas essa é a ideia, né? Tem dois polos, né? Um tenta provar que não é possível e outro que é possível. No momento não há uma explicação plausível de qual está certo, né? Do ponto de vista eh, prático, né? Ninguém fez uma prova. Eu pessoalmente creio que esse algoritmo seja impossível. Eu creio que o algoritmo que dizem que a seleção natural realiza é impossível. É simplesmente. Somente a questão é qual que é a seleção natural mais básica possível. Quão eficiente ela era. E o que isso implica do ponto de vista probabilístico para funções de probabilidade da seleção natural. Na minha opinião, o argumento não está resolvido. Você precisa ainda ter a prova, né? Eu quero escrever uma prova sobre isso no futuro, quem sabe. Se eu avançar um pouco mais nesse tema, se Deus permitir. Só que a questão é possível fazer isso. Só que o Rosen, ele tenta citar que é um sistema não computacional, mas eu discordo disso. Ele tenta citar que a tese do Church sobre eficiência computacional não se aplica para seres vivos. Eu discordo. Toda informação é física, é o que Landau dizia, e toda informação é computável, eventualmente. Eu não estou dizendo de consciência, mas toda informação é computável. Realmente a gente está falando de questões físico-químicas de organismos. Então eu não creio que seja impossível de ao menos computar. Entra também para uma coisa chamada célula autômata do Von Neumann. O Von Neumann, para terminar, uma das palestras dele sobre célula autômata, né, tem um livro dele que tem essas palestras compiladas. Uma palestra mais posterior, ele vai falar, por exemplo, de como talvez seria possível simular órgãos computacionalmente. Simular seres vivos computacionalmente. E aí aqui eu vou além, a ponto de você testar medicamentos num ambiente totalmente virtual. Então você tem uma representação com base genética do seu corpo, e você conseguir testar medicamentos, que é uma questão apenas físico-química, no corpo de um ser humano. Sem ter questões, obviamente, subjetivas do estresse do ambiente que alteram comportamentos hormonais e tal, mas então, tu consegue fazer modelos farmacêuticos com base não só numa questão teórica, probabilística, mas é uma questão mais de fazer representação virtual, físico-química, de interações físico-kinéticas de um ser vivo, que obviamente anos-luz de ser realizável, né? Tem pessoas que falavam que o Von Neumann viajou com essa teoria de celular autômata, que ele tava meio que senil da vida. Eu não acho, eu acho que em alguns pontos ele falava de talvez além demais, mas em outros eu acredito que ele é visionário em algumas questões que hoje a gente vê na biologia computacional, né? Então, por fim, cara, você pode tirar disso que ciência da computação e biologia são anos de mão dadas. Ao ponto de que você quiser entender esse negócio a fundo, você tem que entender ciência da computação, teoria da informação. Então, isso pros dois lados, né? Tanto do lado evolucionista, do criacionista, que é o que eu acredito, tem representações disso que não foram resolvidas do ponto de vista prático, né? Mais rigoroso, né? Mas eu creio que a metabiologia é o futuro de ambas as áreas e demonstrar qual seria a verdade sobre a seleção natural.